Olá, alunos, colegas, é um prazer nós estarmos aqui novamente. Vamos para a nossa terceira aula a respeito da Lei de Recuperação e Falências. O nosso tema de hoje será a falência, né? Então, nós já conversamos a respeito das noções introdutórias, a respeito do que seria falência, né? Então, nós podemos falar que falido é aquela pessoa que tem contra si uma sentença declaratória de falência. Nós sabemos que falido, de acordo com a nossa lei, só pode ser um empresário ou uma sociedade empresária, né? Então, esta sentença declaratória de falência, né, vai fazer com que este empresário seja considerado falido, né? Então, a falência é um processo de execução concursal. Mas o que seria isso, Renato? O processo de execução concursal é aquele por meio do qual o conjunto de credores vão afluir para aquele juízo universal, indivisível, para partilhar o patrimônio remanescente deste devedor que teve uma sentença declaratória de falência contra si. A partir deste momento que há essa sentença declaratória de falência, não existe mais um empresário pessoa jurídica. O que passa a existir é algo que nós chamamos de massa falida. A massa falida é esse conjunto de bens e de direitos e créditos e débitos deste empresário que vão ser objeto de um processo. É este processo que nós chamamos de processo de falência. Então, o processo ele se inicia com a decretação da falência. E aí, como a gente já deu uma olhada preliminar, quando nós falamos as linhas gerais do que era esta lei, né, nós vimos que existem alguns critérios, né, para aferidores para se verificar essa chamada insolvência jurídica. Que a insolvência jurídica nada mais é do que o critério básico para que o magistrado faça a sentença ou decrete a falência deste empresário. E aí nós temos o artigo 105, que nós chamamos de autofalência. É a possibilidade do empresário ou da sociedade empresária requerer a sua própria falência, ante a impossibilidade de honrar os seus compromissos, ante a impossibilidade, a falta de patrimônio suficiente para cobrir essas dívidas, ele propõe uma ação no juízo, né, do seu principal estabelecimento, requerendo a sua própria falência, que a gente denomina de autofalência. Depois dessa situação de autofalência, nós temos os critérios gerais do artigo 94, 94.1, 94.2 e 94.3. A gente já mencionou isso naquela aula inaugural, no final lá do segundo ciclo, em que no 94.1 a gente chama de impontualidade justificada, pois lá descreve que o devedor, né, não paga quantia líquida no valor superior a 40 salários mínimos, né, em títulos executivos protestados, né? Então, se esses títulos executivos no valor superior a 40 salários mínimos são protestados para fins falimentares, e este processo é protocolado lá no juízo, e esse, né, pleiteando a falência, preenche o primeiro requisito para se declarar a falência deste empresário. O segundo requisito do 94.2 chama execução frustrada. É aquela situação em que este empresário está sendo demandado de um processo de execução, ele não paga, não deposita e nem nomeia bens à penhora para suprir, para garantir o pagamento dessa dívida. Então, sobre qualquer valor, se esse empresário, essa sociedade empresária frustra esta execução, né, poderá se decretar a falência deste empresário devedor. Bastando para isso somente, né, que esse credor vá lá na secretaria onde corre este processo de execução, exigir a chamada a certidão de objeto em pé, que vai aferir qual que é o objeto daquela ação, que seria, no caso, a execução, e em que pé se encontra esta ação. Juntando isso com a petição inicial,
né, o juiz, né, irá preencher o requisito para que o juiz defira a falência deste devedor. E a terceira possibilidade para se ferir essa insolvência jurídica é os chamados atos de falência. Existe uma série de atos de falência que vão induzir a que esse devedor está praticando atos, e esses atos contribuem ou depõem contra esta condução desta atividade. Os seus credores, verificando qualquer um destes atos, ele poderá, né, requerer o pedido desta falência fundamentado nesses atos de falência. São enormes, uma série de atos de falência. Um deles, por exemplo, é a venda do estabelecimento empresarial sem ficar com dinheiro ou bens suficientes para solver as dívidas. Seria um desses, quando ele também faz uma liquidação precipitada dos seus bens. Então tem uma série de situações que vão induzir aos atos de falência. E, por último, existe aquele fato que vai possibilitar uma sentença de falência, por exemplo, a frustração ou descumprimento de uma recuperação judicial. Isso também vai resultar, né, em um pedido de falência ao juízo que poderá decretar esta falência. Bom, instruído o pedido no juízo falimentar, o devedor ele tem um prazo de 10 dias para contestar esse pedido. 10 dias, ou ele paga essa dívida para elidir esse pedido, para impedir que essa sentença seja declarada, ou ele vai apresentar uma contestação, ele vai contestar esse pedido do credor. E aí nós temos alguns recursos, né? Se a falência, se o pedido de falência é aceito e é decretada a falência, o devedor pode agravar essa decisão de acordo com o artigo 100. Então, se essa falência é decretada, o recurso cabível é o agravo. E se esse pedido falimentar ele é denegado, ele é indeferido, o recurso cabível é a apelação. Outro fator de extrema importância na falência é a figura do administrador judicial. O administrador judicial é uma peça fundamental no processo falimentar. Ele, né, é um profissional do juízo, ele não representa o devedor, ele está ali para atender, né, às exigências da lei e municiar o juiz da falência, todas as pessoas que precisarem de informações a respeito desse processo falimentar. Ele tem as suas funções definidas lá no artigo 22. Né? No artigo 22 da lei vai estabelecer todas as suas funções, né? No processo de recuperação, no processo falimentar. Existe uma série de atribuições que esse administrador vai ter e a sua função é de extrema importância. Outra questão que seria relevante falar a respeito do administrador judicial é que está descrito no artigo 24, que vai definir a remuneração desse administrador. Né? Lá fica descrito que, de acordo com o total de créditos ou a receber deste falido, essa remuneração nunca será superior a 5% do total desses créditos. Outro tópico de importância para nós estudarmos aqui na falência está no artigo 96. Né? A gente viu que esse devedor tem 10 dias para contestar esse pedido falimentar. E o artigo 96 vai trazer as chamadas causas eximentes da falência. Né? E essas causas eximentes serão as possibilidades de defesa deste devedor empresário. Por exemplo, ele pode arguir na sua contestação ao pedido falimentar a nulidade do título, né? Que o título está prescrito, que o título foi pago, né? Que o protesto, né? Ocorreu algum vício no protesto para fins falimentares. Então, o artigo 96 ele vai tratar aí dessas causas eximentes que são as causas que vão impedir que haja uma sentença declaratória de falência. Outro ponto interessante aqui a se analisar no processo falimentar são os chamados atos ineficazes
em relação à falência, que estão descritos lá no artigo 129. Os atos ineficazes são aqueles atos que no processo falimentar os credores, o Ministério Público, o Comitê de Credores, os interessados, poderão impugnar, poderão questionar e tornar estes atos praticados pelo falido como inválidos. O objetivo aqui é que atos praticados a título gratuito, se este empresário fez alguma doação, neste período anterior ao processo de falência, se ele vendeu um estabelecimento empresarial sem ficar com garantias suficientes, que esse negócio seja considerado ineficaz e esse estabelecimento volte para o seu patrimônio, para que ele possa ser objeto de execução, de ser utilizado para pagar estes credores. Se porventura ele deu uma garantia, ele reforçou uma garantia, para um devedor em detrimento dos demais, ele entregou um bem como garantia de uma dívida, sendo que ele tinha vários devedores. Se ele pagou, se ele elegeu um credor em particular por ser conhecido, por ter afinidades, ele quitou a dívida com esse credor. Então tem uma série de tópicos que poderão ser considerados ineficazes e retornar os efeitos dessa negociação para que este patrimônio retorne ao patrimônio deste devedor falido, para que ele retorne à massa falida e possa ser utilizado para pagar os demais credores, né? o conjunto de credores que estão participando deste processo de falência. Bom, para que nós possamos entender também como é que se dá este processo falimentar, é importante nós verificarmos como vai ser o critério para saber quem é credor, quem não é credor. Esta é aquela parte que fala a respeito da verificação dos créditos e também das impugnações dos créditos. Este é um procedimento que está descrito a partir do artigo 7º e vai até o artigo 15 da Lei 11.101. E como é que funciona esta verificação? Isso aqui é uma atribuição do administrador judicial. E o que esse administrador judicial vai fazer? Primeira coisa, ele vai receber os documentos fiscais, os documentos contábeis dessa massa falida, deste empresário, dessa sociedade empresária, e ele vai levantar um edital contendo todos os credores que estão nestes documentos. Esse edital vai ser classificado de acordo com aquela classificação do artigo 83, onde quem são os credores preferenciais, lá, os credores do trabalho, os credores com garantia real, e assim sucessivamente. Depois você vai olhar lá no artigo 83 e ver essa classificação. Então ele vai publicar um edital. Depois que ele publica esse edital, abre um prazo de 15 dias para que haja a habilitação de crédito. Quem não está lá, que é credor e não foi apresentado neste edital, apresente o seu crédito e peça habilitação, e que haja impugnação. De repente apareceu algum credor que está lá como credor, mas que na realidade ele já não tem mais nada a receber deste devedor falido. Passados esses 15 dias da impugnação e da habilitação de crédito, o administrador de posse dessas informações terá um prazo de 45 dias para o quê? Para formular um novo edital, né? Então ele vai elaborar um novo edital e vai publicar. Depois que ele publicar esse edital, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu anteriormente. Vai abrir um prazo. Para quê? Para habilitações e impugnações tardias. Só que esta habilitação e essa impugnação não vai ser mais perante o administrador judicial, vai ser perante o juiz da falência. Então abre-se esse prazo de 10 dias, ocorrendo essas habilitações e impugnações, o juiz vai abrir vista com prazo de 5 dias para que o credor que tem o seu crédito impugnado faça uma contestação. Passados 5 dias, o juiz vai abrir prazo de 5 dias para o devedor, para o comitê de credores, fazer uma impugnação a respeito dessa contestação deste devedor e, posteriormente, o juiz abre um terceiro prazo de 5 dias para ouvir a manifestação do administrador judicial,
E assim, né, depois disso, segue-se o disposto no artigo 15 e aí continue dando andamento a este processo. Ok, pessoal? Muito obrigado.